Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você irá assistir agora uma palavra de fé e esperança. Para que você não perca nenhuma série de mensagens, deixe seu like, faça sua inscrição, que toda vez que subir um vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Que Deus te abençoe, que Deus possa tocar no seu coração através dessa palavra. Deus te abençoe e até mais.
nesta noite, Pai, porque nós precisamos mais de Ti. Aleluia. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, aleluia. Vem, Ele vem, aleluia, glória a Deus, aleluia, ao Senhor toda honra e toda glória, glória a Deus, aleluia, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória.
todo louvor, toda adoração. Para sempre, amém. Diga mais uma vez. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele a glória. Não vivemos sem Ti, Senhor. É impossível, Pai, viver sem Ti. É impossível viver sem Teu amor. Para sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Quando está difícil, a Ele a glória. Quando está tudo perdido, a Ele a glória. A Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O título dessa canção é O Deus do Secreto. Todos nós temos um secreto dentro da gente. Temos um secreto na oração. Nós temos um secreto na nossa vida. Nós temos um secreto nas nossas emoções, com as nossas paixões. Nós temos um secreto no nosso financeiro. Nós temos um secreto que a gente não fala para ninguém. Mas o mesmo Deus que é o Deus de ontem, que é o Deus de hoje, que é o Deus de amanhã, o mesmo Deus que escreveu todos os dias da sua história antes de você nascer, o mesmo Deus que te conhece por dentro e por fora, o mesmo Deus que esquadrinha o seu coração, esquadrinha o seu andar, esse Deus, Ele te conhece e Ele te enxerga. Ele te vê quando ninguém mais vê. Lá no seu quarto, quando você coloca sua cabeça no travesseiro, aquele momento que vem os pensamentos, que vem os porquês, as indagações, os pontos de interrogação. E por quê? Porque é nesse secreto que Deus também te conhece. E a nossa trajetória realmente ela é marcada por vários tipos de conquistas, derrotas, vitórias. Isso faz parte da gente. Mas uma coisa que não faz parte de nós é ficar parado, sentado à beira do caminho, esperando as coisas acontecerem ou as coisas melhorar. Não vão acontecer desse jeito. Nós temos que nos posicionar
e saber a que Deus nós servimos, que é o Deus do presente, do passado, do futuro. É o Deus que nós conhecemos, é o Deus que nos vê no secreto. É esse Deus a quem servimos. E se por um acaso você pensar e falar assim: nossa, será que é assim mesmo? Será que Deus me conhece tanto assim? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus te conhece muito mais além do seu secreto. Ele conhece os seus desejos mais interiores, que você mesmo não conhece. Ele te conhece em todas as formas. Ele te conhece. E essa canção fala assim: minha trajetória é marcada por conquistas. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não pude imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu não estou só. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar. Não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei.
estou só. Mais uma vez, tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até repousar em teus braços. Eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Mais uma vez, eu sei que não estou só, pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até repousar em teus braços. Eu sei que você pode dizer isso. Eu só, pois sinto, diga pra ele. Pois sinto tua. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Diga forte agora. Eu sei que não estou só. Pois sinto tua presença em mim. Eu sei que não estou só, posso até descansar, repousar em teus braços. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, aquele que não te abandona, aquele que não te deixa nunca. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, tu és maravilhoso, Jesus. Te agradecemos e te louvamos, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ainda de pé, do jeito que você está. Pai do Senhor, igreja. Já estou um pouquinho rouca, tanto que eu já louvei o Senhor. Eu não sei vocês, mas no momento do louvor, eu consigo ser transportada daqui. Em cada momento, em cada louvor, cada letra, eu transformo em oração. Cada louvor, cada momento que é administrado o louvor aqui, eu consigo sentir a presença do Espírito Santo tão grande, irmãos, tão grande, que eu consigo me imaginar diante do trono do Senhor. E antes de ler a palavra do Senhor, eu queria levantar uma glorificação em nome do Senhor, porque eu sei que eu não estou aqui por um convite de um homem. Eu não estou aqui pela mão de um homem. Eu sei muito bem o valor que é pisar nesse altar. Enquanto eu estou ali, eu vejo as manifestações acontecendo aqui, irmãos. Eu consigo ver anjos, os
próprio Senhor, tem dia que a gente é transportado, mas tem culto, irmãos, que Ele vem, que Ele desce, e Ele está do lado do nosso pastor, de um pregador, Ele está aqui do lado, administrando, e eu estou aqui, e eu sei que não foi a mão do homem, não foi uma força natural que permitiu eu estar neste lugar. Por isso que eu levanto uma palavra de glorificação ao nome do Senhor, porque o inferno não queria que eu estivesse aqui. Eu já falei isso com o pastor e o Senhor falou no meu coração, e aquele profeta no aniversário da igreja falou também que o inimigo, o adversário, queria me colocar numa cadeira de roda. Aí quando o Senhor falou no meu coração que Ele queria me colocar aqui para eu entregar as experiências que eu tenho vivido com Ele, no mesmo dia o pastor falou comigo e eu falei: não é convite, não entenda como convite, é orientação, e eu só estou obedecendo. E eu aprendi a não subestimar o poder de Deus na minha vida, e eu desejo do fundo do coração que vocês também sintam o que eu estou sentindo a cada dia na presença do Senhor. Vamos abrir a palavra no livro de Daniel, capítulo 10, versículo de 11 a 14. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que eu vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé, tremendo. E ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus, foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com seu povo nos últimos dias, porque a visão que se refere a dias ainda distantes. Senhor, neste momento nós entregamos a Tua palavra revelada, Senhor, aqui no Teu altar. Senhor, eu te peço, Senhor, eu clamo, meu Deus, me usa com graça e poder nas Tuas mãos. Alcança, Senhor, os corações, Senhor. Que a gente saia daqui, Senhor, não como entramos, mas que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. E hoje nós vamos ter nova forma de vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu escolhi o livro de Daniel por experiência da minha vida. Não só experiência de agora, mas experiência desde a minha juventude. Quando eu me batizei aos 17 anos, eu fui estudar o livro de Daniel e eu vi que tudo o que aconteceu na vida de Daniel, que ele foi levado a cativo, foi aos 17 anos. E eu lembro que quando eu trabalhava no shopping, que tinha as músicas mundanas e tal, e eu falava assim: eu sou como Daniel, eu estou em Babilônia, mas estou com meu coração em Jerusalém. E o dia que eu não conseguia ir no culto, eu repetia isso o tempo todo: eu estou em Jerusalém, o meu coração está em Jerusalém, mas eu em Babilônia. Até para quando eu ia na escola, eu repetia aqui como se eu estivesse em Babilônia. Gente, quando eu cheguei nesse lugar, que eu saí no aeroporto, eu falei: isso aqui é Babilônia. O que eu vivia não era Babilônia, isso era Babilônia. E o que aconteceu na passagem? Eu vou dar um resumo, mais ou menos, para vocês conseguirem entender. Depois que eu
explicar um pouquinho dessa passagem, que eu já dei aula para as crianças várias vezes. Tudo que está escrito aqui é como se eu estivesse dando aulinha para os pequenininhos. E depois eu trago a palavra para o nosso mundo atual, que a gente pode trazer de experiência. Lá no livro de Jeremias, o Senhor revelou a Jeremias que ele ia colocar o povo judeu cativos na mão do rei Nabucodonosor, do rei de Babilônia. Porque o povo estava muito desobediente, irmãos. E não era uma desobediência comum. O povo estava cometendo pecados horrorosos. Um dia eu estava conversando com a minha filha, contando, só de eu contar um pouquinho, ela ficou: que isso, mãe? O povo fazia isso. Depois de ter conhecido o Senhor. E o Senhor mandava mensagem, o Senhor falava através da vida de Jeremias, e eles não obedeciam. Aí o Senhor falou: então eu vou permitir 70 anos que o rei Nabucodonosor fosse lá em Jerusalém e tomasse o povo como cativo. O que aconteceu? O Nabucodonosor chegou, ele entrou no templo do Senhor, saqueou, levou todos os utensílios de ouro, tudo que pertencia à casa do Senhor, mas ele foi mais além, que ele não queria o bem material, porque é assim o adversário, né? O que ele foi? Ele foi lá, escolheu a dedo os servos do Senhor, quem ele queria perto dele, quem ele queria que servisse a ele. Aí quem é que ele fez? Ele foi e escolheu Daniel e seus amigos. E o que aconteceu quando Daniel chegou lá? Daniel e seus amigos, o rei transformou ele em eunuco, colocou eles lá no reino dele para transformar em eunuco, e trocou as vestes. Já queria colocar eles parecido com o povo babilônico. Gente, quando eu lia isso na minha juventude, ou quando eu reli isso, quando eu cheguei aqui, eu falei assim: Senhor, não quero ficar parecida. Só que ele foi além, ele trocou os nomes. Os nomes falam de identidade. O nome fala de identidade. Ele trocou o nome. Sedraque, Mesaque, Abidnego, Daniel era Beltesazar. E, gente, mas o que mais eu chorei quando eu li a palavra, o que mais eu chorei foi quando transformar Daniel e os amigos em eunuco. Aí na época eu falei assim: gente, eunuco? Como assim transformar eunuco? Eu já tinha visto a novela, do jeito que eles ficam. Eles são castrados. São retirados testículos deles. Imagina Daniel, os amigos, sendo servo do Senhor. Não estava em desobediência. Eu chorei quando eu li, quando eu descobri realmente o que era eunuco. Eu falei: meu Deus, imagine 17 anos, a vida desse menino pensando: eu não vou ser pai, não vou ter família. Por que o rei fazia isso? O objetivo de não ter família, para servir sempre a ele, não querer que eles cobiçassem o reino, queria servidão. E Babilônia? Quando na época eu também pesquisei sobre Babilônia, eu lembro que Babilônia, gente, há uns 100 anos atrás, era colocada como os Estados Unidos. Por quê? Porque Babilônia era o império maior. Babilônia, ela era a maior potência do mundo. Ali era avançado conhecimento, arquitetura, muros. Lá era um estudo de ciência, de gastronomia, de astronomia, tudo ali era saído do centro de Babilônia. E as grandes obras de engenharia eram de Babilônia, os jardins suspensos. E ali o povo, tentar resumir mais um pouquinho, o povo vivia em desobediência. Um dia Daniel foi ler as escrituras que Jeremias escreveu. Ele leu as escrituras de Jeremias, e o que aconteceu? A importância de ler a palavra do Senhor, irmãos. A importância de você estar sempre com a palavra do Senhor. Como que você vai se posicionar diante do Senhor? Isso não foi por acaso. Isso foi por quê? Porque
ele leu. E ele leu que a escravidão iria durar 70 anos. Depois que Daniel viveu tudo que ele tinha vivido, de dar o discernimento do sonho do rei, de tudo que ele viveu, da cova dos leões, tudo foi lá na juventude dele. Aí ele viu que passou 70 anos. Aí eu fazendo a conta, 70 mais 17, ele estava com quase 90 anos. E ele vivendo a experiência do Senhor. E o que aconteceu? Ele se posicionou, ele se dispôs no coração de orar. E ele separou ali 15 dias de oração e jejum, buscando pelo povo. Só que, o que aconteceu? Daniel, ele deve ter, isso não está na Bíblia, isso passou no meu coração quando eu estava lendo, que Daniel deve ter comentado com o povo: olha, nossa escravidão acabou, porque estava na época do rei Dário. O rei Dário já não estava permitindo eles saírem. E o Daniel falou: mas que o povo já estava adaptado ao mundo. Eles já estavam adaptados à Babilônia. Eles já estavam acostumados com a riqueza. Gente, eles não estavam mais com saudade de Jerusalém. Eles não estavam mais com a saudade de estar no templo do Senhor. A riqueza de Babilônia invadiu o coração do povo de uma forma que o Senhor foi falando com Daniel, e Daniel se propôs a orar. E nisso que Daniel começou a orar, o adversário logo impediu o anjo de vir. Aqui na Bíblia está falando do rei, os reis da Pérsia, que fala dos principados, que é o que comandam o universo, porque há um mundo espiritual, não é só o mundo terreno que a gente espera ver. Há um mundo espiritual. E aqui, na hora que ele começa a orar, o adversário, com certeza, ele viu quem estava orando, ele viu quem estava dobrando o joelho, e ele olhou: opa, é a oração desse homem, move os céus. A oração desse homem vai fazer um rebuliço, todo mundo vai dobrar o joelho, o Senhor vai atender a oração desse homem. E o que aconteceu? Ele tentou impedir. Aí na palavra fala que como que Daniel foi agindo. Quando ele veio, Daniel estava no rio, ainda orando, no rio Tigre, que Daniel estava orando. E ali eu comecei a perceber, e o Senhor falou comigo: quando a resposta demora a vir, continua em oração, continua dobrando os joelhos, irmãos, porque ele não estava fora da posição, ele estava na posição. E a resposta veio como se o anjo estivesse se desculpando para Daniel. O Senhor mais falou no meu coração, quando eu comecei a orar, foi que o Senhor falou assim: minha filha, ele não tinha o Espírito Santo. Daniel não tinha o Espírito Santo que a gente tem hoje. A gente tem algo a mais que Daniel, porque a gente tem o Senhor Jesus dentro da gente. E quando eu comecei a ter essa experiência de oração, eu fui sincera ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não consigo ficar nem 10 minutos dobrando o joelho, porque a minha mente já vai na preocupação. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas o Senhor me lembrou de Daniel. Olha, o rei mudou as vestes, mudou o nome, mas não mudou a mente de Daniel, não. Ele poderia estar cativo de todas as formas. Mas a mente dele estava liberta, irmãos. E é isso que o Senhor falou no meu coração, e eu estou tentando transmitir para vocês da forma mais simples do que o Senhor falou comigo. E eu falava assim: Senhor, em 5 minutos eu conseguia passar tudo para o Senhor. Tudo que eu queria falar, gente, eu falava em 5 minutos. Aí eu levantava e passou. Aí no outro dia o Senhor falou: canta um louvor para mim.
Aí eu comecei a procurar um louvor. Aí eu comecei a cantar aquele louvor da Aline Barros. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Apareceu esse louvor, irmãos. Eu vi que aquilo ali era uma oração. Eu comecei a ver que aquilo ali não era um louvor. Ele queria que eu conversasse com ele. Gente, porque o nosso Deus é um Deus de comunicação. Não tem como você se relacionar com o Senhor sem falar, sem conversar. E quando eu estava orando o Senhor falou, mas com seu marido antes, quando você namorava, conhecia, você não conversava? Vamos conversar. E eu comecei a orar e comecei depois a pegar cada versículo e memorizar. E eu conversava com o Senhor nos versículos bíblicos. E começava a falar, Senhor, o Senhor prometeu isso, 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 Senhor. E me humilhava, e me humilhava. E isso foi criando experiência. E eu comecei a conhecer as promessas do Senhor. Eu lembro de uma experiência que a minha irmã Gêmea me contou, que elas foram num shopping com a filha. E a filha pediu para comprar algo, as duas filhas. Aí ela falou assim, não, Sofia, não vou comprar não. Eu vou comprar pela internet, que é mais barato. Aí elas combinaram, tá bom, vou esperar para comprar na internet. Passou um tempo, passou 15 dias, ela me contando. Que quase passou um mês, ela, opa, eu tenho que comprar o que as meninas pediram. Aí o marido dela falou assim, Elaine, deixa para lá, elas já esqueceram. Aí ela falou assim, elas esqueceram, eu não. Eu prometi e eu vou cumprir. E quando ela me falou isso, mesmo Deus que falou comigo, falou com ela. O Senhor falou no coração dela, eu sou assim com vocês. Quando eu prometo, eu cumpro. Mesmo que a gente já tenha esquecido da promessa, mas o Senhor cumpre. E eu fiquei assim, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele lembra de tudo que a gente pede em oração. E nessa parte aqui que eu li aqui que o anjo disse, foi por causa das suas palavras que eu vim. Desde o primeiro dia, gente, que vocês dobram o joelho, que a gente dobra o joelho, há uma revolução espiritual. Há uma revolução no mundo espiritual. A gente, no domingo, o pastor falou impossível não falar sobre isso. O Senhor tocou meu coração e sobre o avivamento. Quando a gente começou a já fazer o jejum, gente, o Senhor já falou no meu coração. Desde quando Ele dispôs no coração dele. Porque o avivamento começa primeiro no coração do pastor, do anjo da igreja. Depois vai vindo o fogo do altar que começa a incendiar a igreja. Então, quando o Senhor falou comigo, desde o primeiro dia, eu já estou enviando a resposta. Irmãos, não vai ser fácil. 52 dias não vai ser fácil. Mas o avivamento do Senhor virá. O avivamento do Senhor virá. Deixa eu ver. E a parte que o Senhor falou comigo também sobre as respostas que Daniel tinha, as respostas que a gente vai ter, e mesmo a resposta que ele não teve com 17 anos, que ele foi levado cativo. Tem momentos que o Senhor, Ele fala sim, tem momentos que Ele fica calado, tem momentos que Ele diz não, mas Ele está no dia bom, Ele está no dia mau. O Senhor, Ele está com a gente em todo momento. E Deus conhece o nosso coração, porque o Senhor, Ele tem um propósito com todos. E eu lembro que quando eu entrei na igreja aqui, que eu fui escutando o louvor, o Senhor foi falando no meu coração, e o Senhor foi falando, e eu vou tendo experiência, foi tendo experiência com o Senhor. Irmãos, eu posso falar uma coisa com toda certeza: dobra o joelho para falar com Ele.
Não saia daqui. Não saia daqui do jeito que entrou. O Senhor, Ele tem muito para se revelar a nós. A pastora Dulcilene me deu um livro, Infinitamente Mais, do pastor Rafael, sobre oração. Eu achei tão interessante que ele estava falando de quando a igreja orava pela libertação de Pedro. A igreja orando e o anjo agindo. A igreja orando, o anjo indo lá, acordou, quebrou as cadeias, tirou ele, e a igreja orando, A igreja não sabia. O anjo não foi lá na igreja e falou, lá no meio que eles estavam orando, e falou: olha só, eu vou lá salvar Pedro, tá? Vocês continuam orando. Isso não está escrito no livro. Isso que eu fui lendo e fui, na minha mente já foi, o Senhor já foi trabalhando. Que aí o que aconteceu? O anjo foi acontecendo isso tudo. A vitória foi grande, que quando a resposta chegou, a igreja estava orando. Ele bateu na porta, a igreja estava orando. E eu falei: Senhor, eu não sei, a minha vitória está vindo. A minha vitória já deve estar na porta, batendo, irmãos. A vitória de cada um já deve estar batendo na porta. Só que às vezes a gente não está atento, mas continua em oração. Continua em oração. E o avivamento, ele vem. Nós vamos continuar jejuando, orando, porque o avivamento não é um quebrantamento, não é um evento de homens. Ele é a visitação de Deus neste lugar. Quando acontecer o avivamento aqui, nessa igreja, depois que a gente orar, jejuar, o Senhor usar, quando a gente precisar de uma porta de emprego, pedir oração a um profeta do Senhor e acontecer uma cura, uma libertação, que a gente orar e pedir o Senhor vai usar a vida deles. O Senhor vai usar as nossas vidas. Por quê? Porque houve avivamento neste lugar. E quando a gente dobra o joelho, uma forma que eu sempre orei ao Senhor é pedir para ser justificado pelo sangue de Jesus. Porque defeito a gente tem, o Senhor não escolhe a quem Ele vai falar. Ele fala aos nossos corações, mas quando a gente dobra o joelho, justifica: Senhor, lava com o sangue de Jesus, purifica, reconhece as nossas falhas. Mais da metade da oração de Daniel no capítulo 9 foi reconhecendo a falha dele. A falha dele, confessando diante do Senhor. E pediu ao Senhor para a gente não se adaptar a esse mundo. Eu sei que tem muitas coisas que nos envolvem, trabalho, mas a gente sempre para estar com o coração no Senhor, com o coração na igreja, porque muita coisa o Senhor tem para fazer em nossas vidas, muita coisa. Separa, gente, louvor. Eu entreguei uma palavra para as crianças sobre a oferta da viuvinha, e aquela moedinha que era tudo que ela tinha. O que eu falei para as crianças, eu vou falar para vocês. Às vezes a moedinha, gente, é um tempo livre que vocês têm. É tão pequeno, é aquele sono que vocês valorizam tanto, que a gente valoriza. Se você acordar 5 minutos mais cedo, ou você dormir 5 minutos mais cedo, é a moedinha que você está dando, é aquilo que você acha que vai te fazer falta. Vai te fazer falta, pode até fazer, irmãos, durante o dia você sentir, mas a recompensa vem muito maior. A recompensa vem muito maior, porque o Senhor fala, o Senhor se revela aos servos. Está escrito lá em Provérbios. Eu até marquei quando o Senhor falou comigo: eu amo os que me amam, e os que me procuram me encontram. Gente, não subestimar o poder de Deus. Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para voltar atrás. Se Ele prometeu, quem busca me acha. Gente, a gente acha. Não é assim. Eu amo orar. Hoje eu conto os minutos para chegar a hora que eu vou orar, mas não era assim. Não era assim.
começou com louvor, porque eu gosto do louvor, eu amo o louvor. O louvor foi minha forma de orar. Depois foi lendo um versículozinho da palavra. Depois, quando você vê, você faz: ai meu Deus, já estou na hora de levantar, já está na hora de eu fazer alguma coisa. Por quê? Porque você se apaixona pela presença do Senhor. É tão maravilhoso você sentir a presença do Senhor que não tem explicação. E vamos glorificar o nome do Senhor por esse lugar, por essa porta aberta, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Essa é a palavra que o Senhor tem. Já acabou a palavra, já acabou meu tempo. Eu só queria entregar uma experiência que agora me veio à mente. Eu lembro que eu morava lá em Magé, com a minha mãe lá, e meu cunhado, ele trabalhava vendendo, e ele tinha um carro na prestação e ele foi assaltado. E ele chegou, a gente estava num culto de glorificação na segunda, ele chegou correndo na igreja, chamou minha mãe e falou: Dona Beniza, meu carro foi roubado. O que aconteceu? A gente lá continuou, já tinha acabado o culto, a gente orando, a gente começou a orar, e a filha dele tinha 7, 8 anos mais ou menos, teve uma visão de onde estava o carro, que é perto de um muro branco e tal, e a gente orando, e o Senhor revelou para a gente fazer um jejum. No 4º dia do jejum, irmãos, não esperou acabar o jejum. Isso vai acontecer com a gente aqui. Eu tenho certeza, porque o Deus de ontem é o Deus de hoje. E no 4º dia do jejum, o ladrão o assaltante pegou o telefone dele, ligou para ele e falou onde estava o carro, deixou os boletos, o dinheiro, a mercadoria toda que ele vendia, era kit gás, não tirou o kit gás. E o Senhor respondeu. E o nosso jejum foi para glorificação, porque o Senhor deu resposta. Então, a gente se propôs mesmo a obedecer a voz do Senhor, porque a vitória vai vir para essa casa. Já está vindo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?